Seja bem-vindo, fiel. Um excelente final de domingo e vamos aqui agora com mais um vídeo no canal, trazendo esse pós-jogo do Timão, que foi derrotado pela equipe do Mirassol, fora de casa pelo placar de 2-1. Resultado muito ruim, que deixou o Corinthians na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, em 17º colocado. Estou trazendo as análises e esse pós-jogo do Timão. Se inscreva no canal, deixa seu like. Se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários. E vamos com... A arbitragem é confusa hoje mesmo, né? Logo no comecinho expulsou um jogador do Mirassol por nada, aí o VAR salvou. Deu um pênalti bem esquisito a favor do Mirassol. Deu falta pra caramba. O jogo não foi tão dinâmico, né? Por causa da interferência da arbitragem, né? Eu achei que o Corinthians jogou menos do que vinha jogando. Eu acho que as ausências e o físico pesaram na partida de hoje. Eu vou te dar um exemplo. Eu acho que o Bidon jogou abaixo do que ele vinha jogando. E aí sobrecarregou o Garro. O Garro muitas vezes tinha que fazer essa aproximação no ataque com o Roberto e Ligar e voltar no meio de campo para tentar recuperar essa bola. Porque quando o Bidon ele tá bem, o Garro não volta tanto para recuperar essa bola. De todos os jogadores que estavam em campo hoje, o único que estava mostrando muita confiança é o Bidu. O Bidu está num momento de confiança impressionante. Está em todos os lados do campo, pega a bola, levanta a cabeça, ele pede a bola, né? Isso é um sinal que o cara está com confiança dentro do jogo. Então o Corinthians que a gente viu no meio de semana foi diferente desse Corinthians contra o Mirassol. Assim, o Corinthians não fez nada para tentar vencer o jogo, né? O Diniz fala de questão física, do campo. O campo também estava ruim para o Mirassol. O Mirassol estava muito mais confortável dentro de campo. A CBF está numa batalha, já contei aqui também no Seleção, para que os juízes deem menos falta. A gente tem uma média muito elevada de faltas aqui no Brasil na comparação com as principais ligas, menos cartão, menos intervenção do VAR, para que o jogo ande mais. Por exemplo, achei a arbitragem do Maracanã muito boa, do Wilton Pereira Sampaio. Eu achei boa. A de Mirassol não foi, cara. Foi realmente uma arbitragem, parou muito o jogo. Tem que ver o jogo então do Inter, com quantas faltas. Acho que a arbitragem do jogo entre Inter e Fluminense, pra mim, conseguiu ser pior do que a do Corinthians. Estranho demais aqui. Por mais que a CBF queira, mas é mais forte. Os árbitros brasileiros apitam com falta, com cartão, eles fazem essa gestão do jogo, como eles dizem, com muita falta, muito cartão, e o jogo não anda, né? O Fernando Diniz fala ao vivo, a gente já volta, retoma o debate do Clássico Carioca. O Diniz fala ao vivo depois de sofrer a primeira derrota e ver o seu time pela primeira vez levar gols sob o comando dele, o Corinthians. Diniz falando ao vivo em Mirassol. Então, boa noite, Vinícius Lúcio, Central de Timão. Falar dessa primeira derrota sob seu comando, né? Um jogo difícil aqui em Mirassol, e também sobre a arbitragem, a questão da não expulsão, e também do pênalti, se foi pênalti ou não na sua avaliação. Primeiramente, boa noite. Eu acho que a arbitragem foi muito ruim hoje no jogo. Ficou tudo, praticamente. Não deu cartão, disse que não tinha cartão no bolso. Os retardos de jogo, ele pouco acelerou o time do Mirassol. Teve o lance da expulsão, nem vou discutir a expulsão. O segundo gol do Mirassol, o pênalti, para mim, extremamente discutível. E o segundo gol foi falta clara no Garro. O cara pisou no pé do Garro, como é que o VAR não chama? Não foi o mesmo lance, em seguida, 2 segundos depois saiu o gol do Mirassol. Péssima arbitragem. Hoje eu não sou muito de ficar falando de arbitragem, mas é péssimo, péssimo. Não tem nada para elogiar da arbitragem. Não fez o jogo andar, isso não justifica a derrota. Mas assim, a arbitragem foi condescendente o tempo todo no jogo, com os atrasos e com a falta de coibir um cartão amarelo, tanto atrasos como faltas que o Mirassol fez, várias faltas para cartão amarelo, não deu um segurão, puxa a camisa, agarra na cintura. Então verdade, muito mal hoje. Diniz, boa noite, Alexandre Gimenez, Portal do Timão. O Diniz, não é novidade o Corinthians ser prejudicado pela arbitragem, especialmente no Campeonato Brasileiro. Ano passado, praticamente todo jogo sempre tinha uma questão aí para apontar da arbitragem. É possível fazer alguma coisa? Há uma conversa com a diretoria, com o Marcelo, com o presidente, ou infelizmente é algo que a gente tem que digerir a seco? Obrigado. O que der para fazer, eu tenho certeza que a diretoria vai agir para fazer, mas não dá para ter arbitragem como a de hoje. E o VAR. Depois vocês talvez, não sei se vocês prestaram atenção na falta que teve no Garro no segundo gol. Absurdo, assim, o cara não chamou para tirar a expulsão e não chamou para anular o gol do Mirassol. Diniz, aqui Bismarck Rodrigues, Rádio Coringão. Além da arbitragem, gostaria que você fizesse uma análise da questão física do Corinthians, né?
algumas entrevistas atrás, o Ranieri falou que o time estava saindo daquele jogo contra o Vasco muito cansado, esperava que o time estivesse bem contra o Peñarol, e o time vai se repetindo. Esse tipo de jogo, a questão física cobra da questão do desempenho? É difícil a gente falar, separar as coisas. Eu acho que a minha queixa, os jogadores sabem disso, é a falta de concentração e de ânimo que a gente entrou no primeiro tempo. Eu acho que a gente não pode justificar o que a gente fez no primeiro tempo, somente nos 30 primeiros minutos do primeiro tempo, com a questão física. Se o time tivesse começado bem e fosse caindo, a gente poderia até justificar, mas eu acho que a gente no primeiro tempo tinha que ter entrado muito mais focado, muito mais determinado para ganhar o jogo, e foi ali que a gente perdeu a partida, na minha opinião. A questão física, obviamente, que em determinado momento ela cobra, a gente sabe disso, mas eu atribuo mais o primeiro tempo, porque o segundo tempo a gente voltou, era para a gente estar mais cansado, o time voltou melhor do que o segundo tempo. Se fosse uma questão só física, a gente teria que ter voltado pior o segundo tempo, não melhor como voltou. Obviamente, depois com as trocas, alguns jogadores estavam sentindo, o time deu mais uma melhorada, mas eu não atribuo, primeiramente, a má atuação do primeiro tempo à questão física, não. Professor, aqui, Matheus Quintino, Rádio Craque Neto. O Corinthians agora, com essa derrota, entra na zona do rebaixamento, e no meio da semana você tem o jogo da Libertadores. Por mais que a Libertadores seja uma prioridade, como é que o time estar nesse momento na zona do rebaixamento pode atrapalhar essa preparação e esse foco na Libertadores também, pensando que o jogo contra o São Paulo também acaba sendo um teor mais decisivo também? Não, a gente vai pensar, vai avaliar com calma, ponderar todas as questões para escolher o melhor time para jogar na quarta e depois para jogar no São Paulo. A gente tem que pensar agora o que é melhor na quarta e, ao mesmo tempo, pela situação que a gente está no Campeonato Brasileiro, com essa derrota, também tem que fazer estrategicamente como a gente vai chegar no domingo. A gente vai saber avaliar. De quarta para domingo são 4 dias. Vamos ver como é que os jogadores vão estar para enfrentar o próximo jogo primeiro. As ausências no meio campo, né? O André, o Carlinhos para dar opção na marcação e também para dar dinamismo, né? O André dá muito isso, né? De pegar a bola e carregar e está sempre ocupando muitos espaços. Quanto isso interferiu, né? A ausência deles no desempenho do jogo para você? Eu não acho que isso foi o que interferiu, assim, individualizar a questão. Eu acho que o time como um todo, no começo do jogo principalmente, a gente entrou muito sem energia. Repito, para mim não é energia. Energia não é energia física, energia psíquica mesmo. O interesse que a gente teve, a gente fez uma partida brilhante contra o Peñarol, principalmente no primeiro tempo, e a gente tinha que ter entrado mais ligado. A postura do segundo tempo já foi uma postura ok. Se não foi brilhante, a gente não pode baixar daquilo que foi no segundo tempo. O time não precisa ser brilhante contra o primeiro tempo contra o Peñarol, mas o time não pode baixar a régua do jeito que baixou no primeiro tempo. O segundo tempo está ok, não tem o que fazer no segundo tempo. Porque é um jogo difícil, é um time bem treinado, o campo não reunia as melhores condições para jogar, o campo estava duro, estava a bola peperecando muito. E eu acho que a arbitragem também, não contribuiu para que a gente saísse com a derrota. Não foi o principal fator também, mas também prejudicou a gente. Mas a gente normalmente coloca o foco muito grande em cima do que está acontecendo no hoje. Não só no Corinthians, para qualquer clube, né? Quando é normal, num campeonato como o brasileiro, você um dia ganhar, outro dia perder, outro dia empatar, e vai. É claro que você tem aqui duas equipes que têm um elenco mais forte, que têm um orçamento melhor, que são Flamengo e Palmeiras. Dessas duas se espera um desempenho mais efetivo, maior soma de pontos, é o que normalmente tem acontecido nos últimos anos. E as demais vão estar muito niveladas, vão estar muito parelhas. Então você vai perder, vai ganhar. O Mirassol faz também um início de campeonato ruim, comparado com o que ele fez ano passado, mas hoje também poupou vários jogadores. Exatamente. Mas mantém uma ideia de futebol que está lá e com o tempo vai resgatando, está se adaptando a jogos paralelos com o campeonato brasileiro e Libertadores, viagem para altitude e tal, mas é um time que mantém uma ideia de jogo, um padrão de jogo, toca muito bem a bola, mesmo trocando jogadores. E ano passado, por exemplo, não perdeu nenhum jogo lá no Maião. Hoje conseguiu encaixotar o Corinthians não jogou bem. O Corinthians, eu acho que, como todo mundo sente a sequência de jogos a essa altura, a gente conversava até na redação, né, William, sobre a questão de uma rodada
em que os times de cima da tabela não venceram. Exatamente. Né? O Corinthians está embaixo da tabela, também não venceu, também perdeu, porque é muito nivelado, é muito parelho, há o desgaste. E tem uma questão também para mim, que é o Corinthians não se adaptar a jogar fora, tão bem a jogar fora de casa, né? O gramado da Neoquímica Arena é um gramado que dá muita agilidade ao jogo, muita velocidade. O Corinthians se acostumou com isso. Hoje era um gramado que não dava a mesma velocidade, não é um gramado ruim, tá? Só características diferentes. E eu senti o Corinthians muito pesado, o jogo inteiro, lento, meio arrastado no jogo. Claro, segundo tempo até melhor, né? Mas ainda melhor, assim, abaixo. Já na volta do vestiário, a gente percebe que o Diniz deve ter dado a famosa bronca de intervalo dos jogadores. O time voltou um pouco mais arisco, mas principalmente depois das mudanças, das substituições, o time ganha mais volúpia no jogo. Mas não foi suficiente, já perdia por 2-0. Aí tem polêmicas, só que olhando pro Diniz, que não tinha levado o gol, levou o primeiro, vamos entrar daqui a pouco nessa polêmica do pênalti. Teve a expulsão que voltou atrás, tem o impedimento do lance do Corinthians, que não é polêmico, mas está tudo na conta da arbitragem pra gente debater. Depois leva um gol de bola aérea na ausência do Gustavo Henrique, que tem sido a grande força defensiva do Corinthians, especialmente pelo alto. E não tem fôlego, não tem gás, não tem elenco mesmo para ir buscar um empate, que já seria um bom resultado para evitar a entrada na zona de rebaixamento. E mais cedo ou mais tarde esse time levaria gols com o Diniz, perderia jogo com o Diniz. Aconteceu hoje. É entender que faz parte do processo e seguir adiante. Sim. Vitor Birner, boa noite para você. O Eugênio aqui citou a ausência do Gustavo Henrique, o Mateuzinho também não estava à disposição, o André também não estava à disposição, fora outros que já não estão à disposição há muito tempo, como o Memphis Depay. Nem dá para contar mais com o Memphis. Nem se conta mais com o Memphis, até porque, né? Contrato acabando. Aí, né? Contrato acabando, mais um mês aí para a Copa do Mundo. Eu te pergunto, se justifica essa derrota e a atuação de hoje por causa desses desfalques? Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite a você, Pedro. Boa noite, Eugênio, Jair, suas fãs do esporte. Eu tenho uma visão, um pouco mais resumida que a do Eugênio sobre a derrota de hoje. Eu acho que o Corinthians é um time com o Diniz ainda com bastante dificuldade de construção. Isso aparece menos na Libertadores, porque o Corinthians caiu num grupo fraco e o Corinthians está fazendo o trabalho dele, que é ganhar os seus jogos, como jogou muito bem, por exemplo, no meio de semana, nesse grupo fraco contra o Peñarol com seus laterais reservas, sem o seu principal jogador de construção e com outros desfalques. E quando chega o Campeonato Brasileiro, quando os times são melhores que os times da Libertadores, do grupo do Corinthians, e eu cito que o Corinthians tem méritos em conseguir a campanha que faz a Libertadores, porque o Palmeiras também está num grupo razoavelmente fácil e não tem conseguido os resultados que o Corinthians consegue no grupo dele da Libertadores. Esse time de hoje é de Libertadores, né? É o time de Libertadores. E esse time constrói pouco. E quando ele toma um gol, coisa que não havia acontecido até agora com o Diniz, ele é testado pela primeira vez para tentar mudar um pouco, fazer uma coisa do jogo mais fluido, contra um time totalmente alternativo do Mirassol. Ou seja, não é o Flamengo, não é o Palmeiras, não é um time de cima da tabela, é um time alternativo. Tá brigando para não cair. Do Mirassol, que está abaixo do Corinthians. E no teste hoje o Corinthians foi reprovado. Tá? Por que o Corinthians chegou nessa situação no jogo de hoje? Aí tem um lance polêmico. Que a gente vai discutir durante o jogo. Lógico, pode ter nessa visão minha, não sei se certo ou errada, do Corinthians muito mais forte na marcação do que na construção, pode ter, sim, um impacto no andamento do jogo e no resultado também. Para mim fica muito claro que o Corinthians com o Diniz é um time que consegue se defender de maneira boa e vai evoluir, e que quando tem a bola, aí o caminho para conseguir ter um time que constrói como defende, sem perder a capacidade defensiva, aí o caminho vai ser longo e o Diniz não teve nem tempo para trabalhar ainda nisso. Você também reprovaria hoje, ô Pedro? Você dá um desconto aí por desfalques e uma série de situações? Com bola. Com bola. William, tudo bem? Abraço a você, Eugênio, Jailson, Vitor. Eu acho que um time que, acho que foi o Eugênio que usou o termo encaixotou. E assim, não é todo mundo que talvez vai conseguir encaixotar, não é todo mundo que vai conseguir encaixar muito bem jogadores nas peças corintianas para tirar opções de jogo, de aproximação, de conexão ali, de passe. E acho que tem isso. Do outro lado também tem um time. Não é só simplesmente, o Corinthians não conseguiu, então o jogo foi assim. Não, acho que o jogo passa muito mais para mim pelo que o Mirassol conseguiu. E não somente pelo que tem jogos que o Corinthians entra, ou que um time entra, o Corinthians não, que um time entra, e você vê que ele não tem a menor ideia do que ele vai fazer. Tem a questão do gramado, eu acho que pesa sim, costume.
E quando você tem pouco tempo para trabalhar, tem algumas coisas que vão ser de jogo a jogo. Então, isso vai impactar, não é algo que já está automatizado. Então, o gramado tira alguma coisa. Tem um Mirassol que te encaixa bem. Então, isso não é que o Corinthians não sabia o que fazia. O Corinthians até buscava. O Corinthians tinha os 2 homens de meio, tentava acionar os 2 para sair jogando. Os 2 homens mal e não tinha uma linha de passe para ele conectar. Então, o Corinthians meio mal, em alguns momentos no início do jogo, ele tenta repetir algumas coisas que vinham tentando dar certo em outros jogos. Só que o primeiro passe saiu, o segundo passe não saía. A pressão do Mirassol era bem feita. Então, não é só que o Corinthians estava perdido. Aquele argumento que às vezes a gente até usa, o Corinthians hoje entrou fora de sintonia, estava fora do ar, a mobilização era baixa. Não, acho que o Corinthians tinha uma ideia do que fazer, mas tinha outro time que encaixotava, como bem disse o Eugênio, e não deixava fazer. Então, não sei se é só uma questão de reprovação. Acho que vai acontecer. Não é um time amadurecido, é um trabalho muito recente do Diniz, e não sei se foi o Vitor ou o Joyce que falaram, o nível da Libertadores é outra, e te permitiu também, em algum momento, construir. A grande notícia do trabalho do Diniz era não sofrer gols e liderar o grupo da Libertadores. É mérito dele, sim, só que aí o adversário hoje tinha outro nível. Fora de casa, um gramado diferente, te encaixotou, te sufocou, te tirou opção de jogo, e isso fez com que a coisa não andasse. E aí um trabalho que não está tão amadurecido para buscar soluções alternativas dentro de um jogo fixo ali que foi encaixotado, é normal, acho que é normal. Não é que reprovou, porque hoje deu tudo errado, é o que a gente sempre brinca. O viés de avaliação do Fernando Diniz é sempre um viés negativo. Ah, porque o trabalho vai perder, né? O que já tem de gente no chat falando isso aqui é uma enormidade. Ele é sempre um viés negativo e nunca o que ele já fez de bom. E não acho que hoje é uma sinalização de que algo começou a desandar. Tinha um outro time capacitado, um time que estudou o Corinthians nos últimos jogos para tirar o que o Corinthians vinha minimamente fazendo. Então não consigo olhar e falar, desidratou, reprovou, daí para baixo, agora é ladeira abaixo. Não acho que seja isso. Mas sim, fica aquele alerta do tipo, olha, quando acontecer isso e um time minimamente mais capacitado para te travar, vier te travar nesse sistema, o que eu consigo resolver de situação dentro do jogo? Acho que esse talvez seja o ponto agora do Fernando Diniz, que não conseguiu nem dar treino, é jogo em cima de jogo, não tem 2 dias de treino seguido, é recuperação. Essa é a grande diferença é do muito papo, né, Pedro? E que sabe como mexer e tem o Guanais lá. Segundo ano de trabalho. É um time que já joga automaticamente, que é trabalhado, que foi trabalhado muito ano passado, é claro, trocou muitos jogadores do ano passado para cá, mas que mantém um conceito de futebol e que os jogadores que chegaram aos poucos vão pegando. E que é um futebol propositivo também. Sabe jogar sem a bola, mas sabe jogar muito bem com a bola. As movimentações para receber passe, deslocamento, são sempre muito bem feitas em todas as partidas. E aos poucos vai encaixando de novo esse ano, vai encontrando uma melhor produtividade. Então tem que se destacar isso também. Sim, sim.